Bela noite, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a nossa palavra. Na verdade, é sobre o poder que elas têm. Vocês já ouviram a frase clichê que a palavra tem poder, e tem mesmo. Não é à toa que na Bíblia está escrito que primeiro veio o Verbo, e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra é criadora. E nós cocriamos a nossa realidade através dela também, mesmo quando a gente não sabe, né? Isso não é só falácia, não é religioso, isso pode ser comprovado. Há estudos na área da neurociência que dizem que as nossas conexões neurais, elas são ativadas positiva ou negativamente através das nossas palavras, o que pode nos elevar a ter sentimentos de felicidade, de gratidão, de resiliência, ou pode nos detonar com sentimentos negativos de ansiedade, de mal-estar e até mesmo de depressão. Então não é à toa que a gente fala que a palavra tem poder e que nós sabemos disso. Nós cocriamos coisas através dela. E aí, a lei da atração, uma das leis naturais do universo, coloca como fundamental o poder que a palavra tem. E é claro, quando a gente fala alguma coisa, é porque a gente está pensando. Então, a lei da atração, ela foca nos nossos pensamentos antes das nossas palavras. E além disso, na nossa vibração. Na verdade, a vibração é a base da lei da atração. É como a gente está vibrando para o mundo que transforma a nossa realidade na realidade que nós desejamos ou na realidade contrária a isso. A palavra é a parte final, é aquilo que a gente sente, né? Como diz na Bíblia também, a nossa boca diz aquilo que o nosso coração está cheio. E é isso. Eu vou contar para vocês três cocriações que eu fiz na minha vida, quando eu nem conhecia a lei da atração e que muitas não, as três se concretizaram há pouco tempo. Não foi na época em que eu dizia, na verdade eu disse essas coisas a vida inteira. E como a palavra tem poder e eu não sabia disso, eu fui repetindo. Quem é meu amigo há muito tempo sabe disso, repetindo algumas coisas, e essas coisas se transformaram em experiências vividas. Então hoje eu vou contar só três, mas olha, são inúmeras, mas assim, as mais impactantes. Vamos contar a primeira. Eu dizia sempre lá na minha rebeldia adolescência, aliás, lá na minha rebeldia de adolescência, que eu não queria ter um patrão. E não era porque eu queria ser empreendedora, não. Eu simplesmente não queria ter patrão. Claro que eu tive patrões para ter a experiência de ter um patrão e descobri que eu não queria ter patrão. Enfim, era uma coisa que eu vivia dizendo. Aí fui para o serviço público porque eu acreditava que não teria patrões, mas eu me enganei muito porque eu tive tantos patrões, mas sem essa relação patrão-empregado, sem essa relação patrão-operário. Mas os meus patrões, a comunidade. Os meus patrões foram os meus alunos durante muito tempo e ainda são, né? Mas eu vivia dizendo isso. Aí, de repente, eu prestei um concurso para direção de escola. De repente, não. Isso foi depois que eu já estava nesse caminho de autoconhecimento. Mas sabe quando você presta sem expectativa? Não era uma coisa que eu tenha sonhado em algum momento da minha vida. Eu nunca quis ser diretora de verdade. E aí eu fui prestar esse concurso. Ah, tá. Tem outra coisa que eu dizia antes disso. Eu dizia que só faria pedagogia se fosse gratuitamente, porque eu não tinha a mínima conexão com essa área. Com a área, sim, porque eu sou da educação, mas eu sou historiadora. Eu fiz história.
fiz história e me vi assim, como historiadora. Fiz pós-graduação em história e historiadora. Eu dizia que eu jamais faria pedagogia, só faria se me fosse dado gratuitamente. Aí eu prestei vestibular na universidade pública, passei, enfim, fiz pedagogia, como eu dizia, sem pagar. E fiz, e foi muito bom o curso, enfim. Aí, para aproveitar esse curso, eu fui prestar um concurso público. E confesso para vocês que eu me dediquei o mínimo possível, porque não era uma aspiração que eu tivesse. Concurso público para um cargo de acesso, já que eu já era funcionária pública como professora na prefeitura do município de São Paulo. E eu passei nesse concurso. Passei nesse concurso, não fiz curso, não tive aquele esforço que as pessoas têm para passar, porque quando você vai prestar um concurso, porque você tem um sonho, é diferente de quando você vai prestar para testar conhecimento, para dizer, eu passo, eu consigo passar, por ego, né, gente? Mas enfim, fui prestar o concurso pelos motivos errados. E o que aconteceu? Depois de anos veio, né? Eu prestei antes da pandemia, veio a pandemia, aprendi a meditar, vi que ser diretora de escola também estava lá no meu propósito de vida, mas não era só isso, mas que eu poderia sim exercer o cargo e, ao mesmo tempo, estar ali presente no meu propósito de vida. E hoje eu sou diretora de escola, ou seja, não tenho um patrão nas relações tradicionais de patrão e empregado, mas sirvo a comunidade e sirvo da melhor forma. E é bom, né? Então, essa foi uma cocriação boa, mas que eu cocriei inconscientemente. Inconscientemente, de verdade. Vamos à segunda. Eu, desde a adolescência, amava o centro da cidade de São Paulo. Aliás, eu amo o centro da cidade de São Paulo. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu pensei, eu queria tanto morar no centro. Comecei a pensar, pesquisei preços de apartamento e, sinceramente, para minha realidade, eram muito caros. Eu não podia pagar, mas quando eu conhecia alguém que morava no centro, eu perguntava como que era, como que foi as condições de financiamento, e sempre focada nisso. Eu moro distante do centro, por enquanto, da minha casa até o centro dá mais ou menos uns 35, 40 minutos, mas mesmo morando distante, quando eu tinha apenas um cargo, no começo da minha carreira como professora, tudo que eu ia fazer era no centro. A minha conta bancária era no centro e naquela época você tinha que ir até o banco para receber. Eu ia lá. Quem arrumava meu secador de cabelo quando ele queimava era um homem lá na Avenida São João, lá no centro. Eu ia em várias exposições, eu ia comprar minhas coisas no centro. Eu fazia tudo no centro, porque eu amava o centro. No final de semana, eu ia para o centro também, ali na República. Enfim, eu gostava de andar pelo centro velho, também pela região da Paulista, enfim, mas o centro velho é a minha paixão ali. O que aconteceu? Depois de muitos anos, eu tenho outro sonho de moradia, mas depois de muitos anos, assim como um milagre mesmo, depois eu conto isso em um próximo vídeo. O que vai acontecer comigo? Eu vou morar no centro. O ano passado, eu comprei um apartamento no centro, que foi foi assim, aconteceu de forma milagrosa. Mas depois eu conto isso num próximo vídeo. Hoje eu estou contando para vocês como eu cocriei coisas sem nem saber que existia a lei da atração. Demoraram, viu? Esse apartamento no centro aí, vocês podem colocar uns 20 anos. 20 anos de dizer que gostaria muito de morar no centro, que queria, que era o meu sonho e tal, e de fazer minhas coisas todas por lá. Então, isso aí demorou bastante. Então, duas cocriações que eu contei aqui para você foram cocriações boas, né? Apesar de não ter sonhado em ser diretora, já fazem 3 anos que eu estou nesse cargo e gosto muito da minha função.
Não que eu seja apaixonada pelo cargo, isso não é verdade. É um cargo que não fazia parte dos meus sonhos, não é fácil, é muito desafiador, mas eu gosto muito da forma como ele aconteceu na minha vida. Eu conheci pessoas muito boas, numa escola maravilhosa, que tem muitos problemas, mas que as pessoas são muito companheiras e eu me sinto fazendo parte daquela comunidade. Então foi uma cocriação boa. Mas eu nem imaginava que estava cocriando alguma coisa dizendo que eu não queria ter patrão. Foi isso. Enfim, a cocriação de morar no centro, ela é da vida, assim. Então, para mim, é uma bênção também. Agora, teve uma coisa bem ruim que eu cocriei, que eu demorei para entender por que eu atraí isso para minha vida. Isso aconteceu há 2 anos. Eu atraí para minha vida um relacionamento. Na verdade, eu chamo isso de pseudo relacionamento, porque não durou muito, durou quase nada, o tempo suficiente para a pessoa fazer exatamente o que eu diria que eu não aceitaria jamais. Eu passei a minha vida toda, desde adolescente, dizendo: quero ver, mas olha, gente, com toda a pompa do mundo, eu duvido eu ficar com um homem agressivo, abusivo, eu duvido. Gente, eu duvido, eu quero ver isso acontecer. Falei isso muitas vezes, né? A pessoa inconsciente, ela tá muito no julgamento. Então, as mulheres que se deixavam viver relacionamentos abusivos, eu sempre falava, por que que não sai, sabe? E tive amigas também que viveram e eu falava pra elas: sai, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo nesse relacionamento? Isso não é relacionamento, a pessoa é abusiva e tal. E falava um monte, e julgava e achava que era fácil. Não porque eu vivi por pouco tempo, que eu sei que isso não é fácil agora, eu sei que isso envolve várias coisas, e envolve filho, envolve tanta coisa, que naquela época eu não tinha consciência. No meu caso, foi não não foi uma coisa forte da minha parte, nem da parte da pessoa, obviamente, porque era um narcisista. Mas mesmo assim, foi um aprendizado muito grande. Então, eu passei aproximadamente 3 meses com essa pessoa. Era uma pessoa muito estranha, né? Muito estranha, com comportamentos estranhos, que não conseguiam me pegar, porque eu já sou adulta, né, gente? Esses comportamentos, essa pessoa, umas 2, 3 vezes disse: você é muito fora da caixa, porque eu acho que ele estava acostumado com mulheres mais, né, menos conscientes, com menor autoestima, e mulheres que entravam dentro daquela caixinha que ele estava querendo me colocar. Ele não conseguiu. Não conseguiu, fez um papel, sabe? Um papel mesmo, de que não era bem daquele jeito, que era uma pessoa boa e tal. E quando fizeram 3 meses, essa pessoa deu um grito comigo, como se fosse uma criança de 5 anos presa num adulto. Foi isso que eu disse para ele e realmente eu profetizei isso sem querer na minha vida. E eu disse que eu duvidava eu ficar com uma pessoa assim, que eu queria ver. Realmente eu não fiquei. Foi um único grito, quer dizer, foi um único dia. O único dia foi esse do grito. E acabou. Nunca mais sair assim desse relacionamento dizendo: como eu pude, porque eu nunca tive envolvimento emocional com essa pessoa. Mas como era um narcisista, me convenceu, já que, tipo, sabe aquela história, eu não tô fazendo nada, você também? Então, foi isso. Então, e essa foi uma cocriação que eu demorei para perceber que fui eu a responsável por isso também. Mas quando eu percebi, foi quando uma amiga me perguntou: como que você tá com energia tão boa e atraiu essa pessoa? E eu fiquei pensando, verdade, como, e comecei a estudar sobre narcisismo. Eu já havia estudado, para falar a verdade, mas nunca imaginei como que era uma pessoa dessas na prática.
nunca, de verdade, gente. Confesso que eu era totalmente leiga, serviu para mim como conhecimento. Mas eu sei também que eles têm atração por pessoas empáticas, por pessoas alegres, e eu sou dessa forma, né? Enfim. Mas eu fui procurar responsabilidade em mim. Afinal de contas, eu faço Ho'oponopono, tô nessa caminhada do autoconhecimento faz tempo, então eu já sei que a gente cocria, que nós cocriamos a nossa realidade. E fui procurar em mim. E eu achei o que eu havia dito a vida inteira. Eu quero ver eu me envolver e eu ficar com a pessoa abusiva, com a pessoa agressiva. E realmente eu vi. E não fiquei, cumpri minha palavra. Não fiquei, mas foi dessa forma que eu atraí esse relacionamento. É isso, gente. Isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Observem as palavras de vocês. Nada que nós dizemos é por acaso. Vem de pensamentos, muitas vezes de sentimentos inconscientes que nós temos e nós precisamos trabalhar isso. Prestem atenção naquilo que vocês pensam, naquilo que vocês sentem e naquilo que vocês falam. É uma construção conjunta. A gente sente, pensa e fala. E a nossa palavra tem muito poder. Mesmo que você esteja pensando coisas ruins, acredite. Você cocria a sua realidade. Então, faça o contrário. Comece a dizer coisas boas sobre você, coisas boas sobre a vida. Sabe? Coisas boas. A vida é bela, gente. Acredita que a vida é bela. E eu digo isso é do meu coração, porque eu acredito mesmo nisso. A vida é bela, mesmo nos sacrifícios que a gente faz por aí afora, ela é bela, porque a gente precisa tê-los para a gente crescer, tá bom? Diga coisas boas sobre você. Não diga coisas ruins, diga coisas boas, repita. A repetição também, ela ativa neurotransmissores, segundo a neurociência, vocês podem pesquisar, que nos fazem nos sentir melhores, nos sentir mais potentes, nos sentir mais conectados à vida. Então, prestem atenção nisso. E eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, caso tenham gostado, e me seguirem aqui, para a gente bater mais um papo sobre coisas afins, tá bom? Um abraço para todos vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada.